Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast que fala de tarô. E vamos lá para o episódio de hoje. O episódio de hoje traz um assunto desafiador. Desafiador e igualmente interessante, atraente, sedutor. É o amor. O amor no tarô é um assunto que precisa de tempo. Justamente por isso, eu não tenho a pretensão de, num episódio de podcast, abraçar tudo o que envolve esse assunto. Mas vamos entender aqui como se fosse a gente sentindo a temperatura da água, a gente começando a olhar para isso. E claro, depois falaremos mais, aprofundaremos, olharemos por outros ângulos, quem sabe. Gente querida, hoje a gente vai olhar para esse assunto tão controverso que atravessa a nossa vida de várias maneiras e que, assim como o tarô, diga-se de passagem, não é ciência, olha que coisa, mas não deixa de ser um objeto de verdadeiro encanto para todos nós. Então, assim como o tarô, o amor atravessa o nosso cotidiano, as nossas relações, muitas coisas que a gente faz e muitas coisas que a gente também quer e deseja para a nossa vida. Eu vou começar trazendo um trecho de um livro que eu li há muitos anos atrás e que naquela época, ainda muito ingênua, eu, ao invés de guardar o livro comigo, eu emprestei. É óbvio que eu dancei, né? Emprestei o livro e fiquei sem o livro. Mas assim que esse livro foi lançado na época, eu comprei, li e senti ali que tinha muito assunto e que provavelmente seria um livro bastante gostado, bastante apreciado. Dito e feito. Na época, muitas mulheres que leram esse livro ficaram impactadas. Algumas, inclusive, mudaram as próprias vidas em função desse livro. Estou falando aqui do clássico Comer, Rezar, Amar, da Liz Gilbert. Veja, eu sei que tem gente que diz que o livro é clichê, que esse livro é meio batido. Mas eu vou confessar para vocês uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei, diga-se de passagem. Na época que esse livro saiu, eu li. Como mencionei, percebi que esse livro iria mexer de alguma maneira, porque afinal de contas mexeu comigo também. E uma coisa que me deu um start em relação a esse livro foi justamente o fato de ele ser tão criticado por algumas pessoas, por alguns críticos, mas ao mesmo tempo ter sido um livro que tocou tanta gente. O livro em si já ajuda a gente a pensar sobre o amor. Porque o amor é um pouco assim. Tem gente que olha de um jeito esquisito, tem gente que critica, tem gente que vai lá e julga e coloca um monte de juízo de valor, tem gente que vai lá e quantifica e rivaliza. Mas no final das contas, aquilo que toca o outro e atinge o outro de um jeito especial, não tem como controlar. Então não adianta. O crítico pode vir e reclamar do livro, mas foi um livro que teve um papel, um significado muito relevante para muitas pessoas. E para mim, na verdade, é isso que vale, sabe? Quando a gente vê alguém que alcançou um lugar de visibilidade social a partir dessa possibilidade de tocar pessoas, de contribuir com a vida das pessoas, essa fama, esse reconhecimento, ele vai ter um sabor diferente. Muito diferente daquela fama que é plantada, que é semeada no sentido de quase falaciosa, né? De quase fake, que a pessoa vai lá e constrói uma carreira, mas não toca outras pessoas, não contribui de maneira alguma, fica ali no seu universo se regozijando daquela fama que muito pouca gente, na verdade, acaba desfrutando, usufruindo ou entendendo. A Liz Gilbert, para mim, é essa pessoa.
é uma pessoa que escreveu esse livro com amor e as pessoas gostando ou não, tocou muita gente. Um livro que mudou vidas, na verdade. E para mim, para além de ser um livro bem escrito ou não, aceito ou não, certamente é uma obra que tem valor, porque ali tem amor e ali foi um espaço onde outras pessoas puderam repensar os seus amores, repensar a si mesmas e se deixarem tocar por isso. Eu vou ler para vocês um trecho desse livro, logo no comecinho, onde ela está contando que ela vai ter que fazer uma viagem para a Indonésia, a trabalho. Ela está ali logo depois de um divórcio, numa fase bastante dolorida da vida, e a chefe dela pergunta se ela quer ir para Bali para escrever uma matéria sobre pessoas que saem de férias para fazer yoga. Então, Liz Gilbert foi surpreendida com essa proposta da chefe, perguntando se ela queria ir para Bali e fazer essa matéria sobre aquelas pessoas que saem de férias para fazer yoga. E aqui no livro, nesse trecho, ela vai comentando sobre isso, do quanto foi uma proposta inusitada e que, estando em Bali, aí vou abrir aspas e vou ler para vocês, ela escreve o seguinte: quando cheguei a Bali, que, para ser sucinta, é um lugar muito agradável, o instrutor que administrava o retiro de yoga nos perguntou: enquanto vocês estão aqui, alguém gostaria de ir visitar um xamã balinês de 9ª geração? Outra pergunta óbvia demais para sequer ser respondida. Então, certa noite, fomos todos até a casa dele. O xamã, como pudemos ver, era um velhote, baixinho, de olhos alegres, pele morena avermelhada e uma boca quase sem dentes, cuja semelhança em todos os aspectos com o Yoda de Guerra nas Estrelas era impressionante. Seu nome era Ketut Lear. Ele falava um inglês irregular e muito engraçado, mas havia um tradutor disponível para quando ele empacasse em alguma palavra. Nosso instrutor de yoga nos dissera antes de irmos que cada um poderia levar uma pergunta ou um problema para o xamã, e ele tentaria nos ajudar com nossas dificuldades. Eu vinha pensando há dias no que perguntar para ele. Minhas primeiras ideias eram horríveis. O senhor pode fazer o meu marido me dar o divórcio? O senhor pode fazer o David voltar a sentir tesão por mim? Esses pensamentos me faziam sentir vergonha de mim mesma. E com razão. Quem viaja até o outro lado do mundo para encontrar um velho xamã da Indonésia só para lhe pedir para resolver uns problemas de homem? Fecha aspas. Esse trecho, gente, para mim é um trecho muito emblemático desse livro, porque aqui a gente tem 2 pontos principais para começar a falar sobre o amor. Por isso que eu peguei a Liz Gilbert, por isso que eu peguei esse livro e por isso que eu escolhi esse trecho. O primeiro ponto é o ponto óbvio que a gente pensa quando lê esse trecho, que é o seguinte: quando a gente vai procurar alguém, quando a gente vai se consultar com um xamã, quando a gente vai fazer uma leitura oracular, quando a gente vai procurar alguém para ajudar a gente, normalmente a gente não escapa de falar sobre amor. Então, esse é um ponto para a gente pensar. O quanto o nosso trabalho enquanto tarólogos, tarotistas, o quanto ele se enriquece e o quanto ele é procurado para falar sobre amor. E aqui não adianta muito a gente fugir do óbvio. Quando tem um dilema, quando tem um problema, quando tem uma dor sentimental, é muitas vezes o oráculo que a pessoa vai procurar para falar desse amor. Então, é muito comum, a gente encontra nas redes sociais, na internet, até nos posts, né? Que prometem aí o seu amor de volta em 7 dias. A gente encontra muitas propostas de especialistas em amor, de atendimentos específicos sobre amor, jogos afetivos, cursos de tiragens para amor, enfim. Eu mesma tenho um curso avançado de leitura sobre tarô e amor
que aborda aí várias facetas do amor, várias manifestações desse amor e até na leitura direcionamentos de planos para essa afetividade. Então, não faltam propostas para isso. E não faltam propostas justamente porque é um clássico, porque é quase um clichê. Vai procurar o oráculo, normalmente vai querer saber sobre amor. Aqui, inclusive, vale um parênteses, gente, porque assim, eu tenho percebido que nos últimos anos a busca por amor continua, mas que também surgiram outras questões, outros dilemas que vêm sendo recorrentes. E aí, quero até compartilhar com vocês isso da minha percepção, não sei como é para vocês, acho que é um assunto que vale até a pena a gente pensar a respeito com mais carinho. Eu percebo que de uns anos para cá, principalmente as mulheres que buscam consultas oraculares, elas têm ampliado mais o leque de questões. Fala-se sobre amor, mas hoje, posso estar enganada, mas a impressão que eu tenho é, fala-se sobre amor, mas a vida não se resume só a isso. Ou, pelo menos, a vida não se resume só ao amor por alguém. A vida pode também falar do amor pelo trabalho, a vida pode falar do amor pelo dinheiro, a vida pode falar do amor pela família, pelos amigos, por viajar, pelos seus pets, enfim. Hoje eu já percebo, principalmente no universo feminino, e isso me agrada profundamente, não por ser contra relacionamentos, mas por achar bacana presenciar essa mudança, essa abertura de possibilidades para o universo feminino que outrora era tão pequenininho, era tão reduzido e às vezes até dependente do universo masculino. E aqui, sim, estou me referindo às relações heterossexuais, no sentido de que eu mesma sou dessa geração em que a gente foi criada para estudar, mas sem o homem, a mulher não valia a mesma coisa. Precisava ter um namorado, um noivo, um marido e depois ter filhos. Tudo bem ter uma carreira, mas, poxa, uma mulher sem um homem vale menos, né? Eu venho dessa época. Minha mãe, então, vem da época lá daquelas donas de casa que gostavam de usar salto em casa e ficavam arrumadas esperando o marido chegar do trabalho. Ainda bem, a minha mãe não era dessas. Mas minha mãe vem dessa época. Minhas avós, então, piorou. Apesar de que, de novo, as minhas duas avós não tinham esse perfil. Mas eu tenho plena consciência de que a sociedade girava em torno desse tipo de mentalidade, né? Então é muito bom hoje ver que o assunto do amor ele é trazido para a mesa do oráculo, mas esse amor vem às vezes não só na versão heterossexual do eu preciso de um marido ou até o cara precisando de uma esposa, mas de pessoas que amam pessoas. De pessoas que gostam dos seus trabalhos, de pessoas que querem gostar dos seus trabalhos, de pessoas que gostam de ganhar dinheiro, pessoas que gostam de viver. Então, o amor aqui se expandindo muito, não só como uma força que busca um único objeto, mas como uma força que se infiltra na vida da pessoa em vários setores. Então, nesse sentido, o amor que vem para o oráculo hoje é um amor muito mais amplo, muito mais rico, multifacetado, plural, que eu pessoalmente fico muito feliz de testemunhar, de ver essas mulheres crescendo, tendo opções, gente, porque, como eu disse para vocês, lá em 1990 eu já jogava tarô e o cenário era bastante diferente. Então é maravilhoso poder ver isso se expandir e poder ter no oráculo esse espaço de falar de amor. E sim, também, por que não, de falar do amor clássico. Clássico que eu quero dizer, daquele relacionamento que enfrenta problemas, daquela pessoa que gosta de outra pessoa, mas não sabe se é correspondida. Hoje, com relacionamentos abertos, hoje com trisais, hoje com poliamor, enfim, com tantas opções. Não que essas opções nunca tenham existido, mas hoje essas opções sendo trazidas à mesa com a mesma importância e dignidade que qualquer outra possibilidade. Isso é sensacional. Então, sim, esse lado que a Liz Gilbert traz. Vou consultar um xamã e, meu Deus, como fazer para não perguntar sobre amor? Porque isso é quase uma coisa inescapável.
E aí, inclusive no livro, já vou dar o spoiler aí para quem não leu, no livro que ela conta uma parte da história dela, é a autora contando um trecho da vida dela que foi muito importante. Depois que ela entra na crise, puxa, vou perguntar de homem para o xamã, ela decide perguntar sobre Deus. Mas aí, quem quiser ler, continua aí, prossegue com a leitura. Quem já leu deverá se lembrar disso e também deverá lembrar aí das polêmicas que o livro causou e que, como eu falei, acho que antes de tudo, se é uma obra que tocou pessoas nesse nível, principalmente ao falar de amor, é uma obra que merece pelo menos um pouco de respeito da nossa parte, não é mesmo? O outro ponto que eu quero falar antes de encerrar esse bloco é justamente o outro lado disso que ela traz. Porque ao mesmo tempo que é quase uma coisa inescapável a gente falar sobre o amor quando a gente vai buscar uma leitura oracular, ao mesmo tempo essa frase dela traz em si como se fosse uma culpa ou até uma autorreprovação. Poxa, vou lá consultar o oráculo e vou falar de amor? Como se isso colocasse a gente num lugar apequenado, num lugar menos importante, num lugar quase superficial. E na realidade, gente, como eu falei do livro aqui, acho super importante falar também que tudo aquilo que nos toca na vida precisa ser respeitado e precisa ser considerado numa prática oracular. Não tem certo e errado, não tem um assunto melhor ou pior, não tem uma pessoa mais pobre de espírito que outra por conta dos temas que ela escolheu trazer para uma consulta. O oraculista que julga o seu consulente precisa voltar a estudar. O oraculista que fica impondo juízo de valor na consulta alheia precisa rever a sua conduta. A gente não está ali para julgar o outro. A gente não está ali para falar, ai, você está fazendo errado. Ai, a fulana pergunta 1000 vezes sobre a mesma coisa. Isso indica cansaço do oraculista, indica despreparo, às vezes falta de amadurecimento na prática oracular, porque a gente tem cada vez mais profissionais se profissionalizando cedo demais, e todos esses comportamentos, eles vão denotar para a gente aí essa necessidade de rever a relação que se tem com o oráculo e principalmente o nosso papel frente ao oráculo e ao consulente. Porque o problema do consulente não tem régua que meça. Se é pequeno, se é grande, se está certo, se está errado. A gente está ali para atender. Obviamente, vamos deixar aqui um negrito importante. Quando esse consulente ou essa consulente estão sofrendo algum tipo de perigo, correndo risco, aí a conversa muda, certo? É conversa, inclusive, para curso, para aula, para um espaço de mais cuidado, né? Não dá para colocar aqui num podcast, mas, de novo, quando a gente está falando de correr risco, de perigos e coisas do gênero, a conversa muda. No mais, nas outras facetas e possibilidades que o amor pode se manifestar na nossa mesa, não cabe a nós julgarmos. Então, aqui eu queria deixar esses 2 pontos para vocês. O quanto é uma coisa comum o amor ser o tema da consulta, tanto que Liz Gilbert traz isso logo de cara no começo do livro, e, ao mesmo tempo, o quanto às vezes esse assunto acaba parecendo menos importante, acaba parecendo mesquinho, acaba parecendo uma fraqueza, sendo que, na realidade, como eu falei lá no começo, o amor, ele faz parte da nossa vida, ele é essa força que muitas vezes nos move, que nos tira da cama, que nos coloca de frente para a vida. O amor é essa energia que a gente não consegue comprovar, assim como o tarô, que não é ciência, mas que, por incrível que pareça, nos move, nos movimenta, nos encanta e, por que não dizer, nos dá sentido. Tá, o amor é lindo, que maravilha, movimenta, encanta e coisa e tal.
Mas, na prática oracular, quais são os limites e as possibilidades de jogar tarô para o amor? O que jogar no amor? Tem coisa que dá para jogar, tem coisa que não dá para jogar. Sim, se você é consulente e está me ouvindo aqui, já vale dizer. É importante saber que tem limite, assim como tudo, tá? Não é porque a gente está falando de amor que tem mais limite do que outro assunto. Não, a gente precisa trabalhar com limites e possibilidades para a gente ter ali um mínimo de espaço coerente de trabalho. Não vale tudo, não dá para ver tudo, até porque os próprios jogos, tiragens, as próprias cartas ali têm os seus limites. Um exemplo simples para vocês entenderem o que eu estou dizendo é o clássico exemplo de que a pessoa vem para fazer uma tiragem de sim ou não e sai uma carta inconclusiva. Ou a pessoa vem perguntar uma coisa pontual e a gente só tem carta aberta no jogo. O que significa isso? A pessoa vira e fala, o que eu decido? Faço tal coisa ou tal coisa? E sai o Enamorados. Namorados é uma carta que diz a escolha é sua. Não tem uma escolha certa ou errada. Pronto, dançou. Não vai ter a resposta. Esse é um exemplo clássico e simples para vocês entenderem. Inclusive, não somos nós, muitas vezes, oraculistas, que decidimos isso. Às vezes a gente até procura um bom jogo, a gente vai lá, acha a tiragem, faz todo o esquema, vira as cartas e ali às vezes não tem clareza suficiente, às vezes ali não tem direcionamento esperado. Então, no amor não vai ser diferente. Se você é consulente, já fique sabendo. Isso faz parte e a gente precisa conviver com essas variáveis do tarô. Muita gente acha que porque eu gosto de um trabalho mais racionalista, porque eu não associo o tarô à espiritualidade, à religiosidade, à intuição, então tem muita gente que acha que eu sou cética. E aí também não vou debater sobre isso aqui, mas dentro desse olhar, quando as pessoas falam, você não acredita em nada, o tarô para você é muito cartesiano, seja lá o que isso significa, enfim, é importante dizer que para mim, que tenho aí essa imagem muitas vezes de uma pessoa cartesiana, de uma pessoa muito racional, de uma pessoa que não atrela o tarô a outras possibilidades espirituais, por exemplo, eu às vezes me relaciono de uma maneira mais saudável com alguns mistérios que o tarô traz do que muita gente que tem um discurso espiritualista, intuitivo, mas que fica tentando achar explicação para tudo. Então, veja, não é porque eu, por exemplo, tenho uma aproximação com o estudo científico, e eu tenho de fato, eu tenho material produzido, comunicações científicas produzidas sobre tarô, de novo, não porque o tarô é ciência, mas porque ele pode ser objeto de estudo científico, isso não significa que eu recuse ou que eu refute os mistérios que o tarô envolve. E tem coisas, minha gente, que a gente só não explica. E tudo bem, é aprender a conviver com isso. Então, aceitar essas variáveis faz parte do nosso trabalho. Portanto, quais são os limites e as possibilidades? Vai depender de quem te atende. E aí, no caso, colegas, vai depender do que você consegue jogar, analisar ou não. Sim, você tem o direito de estabelecer limites na sua leitura. Por exemplo, não gosto de falar de relacionamento extraconjugal. Não fale. Não me sinto bem falando sobre pessoas que não fazem ideia, por exemplo, de que essa consulta está acontecendo. Ué, não fale, não faça. Às vezes, um consulente procura o tarô para saber da vida de outra pessoa. E tem colegas que não gostam de fazer isso. Não faça. Quem vai estabelecer esses limites são os oraculistas, são os tarotistas, os tarólogos. É importante que os consulentes saibam disso ao buscar alguém que usa tenda. Às vezes, gente, vale até a pena mandar uma mensagenzinha para o profissional ou para a profissional antes do atendimento para perguntar. Estou querendo saber sobre tal coisa, você joga?
Por exemplo, estou me relacionando com 2 pessoas e uma não sabe da outra. Eu gostaria de analisar essas 2 relações. Você joga para isso? Você oferece esse tipo de leitura? Então, gente, comunicar não mata, né? É importante a gente ir lá e perguntar essas coisas. Porque, de fato, nem tudo é analisado no jogo. E aí, claro, o próprio jogo traz os seus limites, como eu falei logo de cara. Às vezes você tem até a tiragem, você tem o jogo, mas a carta é limitada, a gente não consegue ir muito além ali naquela análise. Isso precisa ser considerado. Ou, de novo, eu mesma não vou querer analisar determinadas coisas, então se informe sobre quem te atende para saber. Normalmente, vou deixar aqui uma geral, isso não resume o nosso trabalho e isso também não abarca todos os profissionais. Então, de novo, pergunte para quem te atende. Mas a maioria ou grande parte dos oraculistas, dos tarólogos, tarotistas, pelo menos os que eu conheço, com os quais eu me relaciono, as restrições, elas estão ligadas a relacionamentos que envolvem traição, a situações abusivas, a problemas que aí são da ordem da psicoterapia ou da psicanálise. Alguns desses casos, muitos colegas preferem não atender. Ou, por exemplo, futucar a vida alheia, no caso, fazer o jogo para uma pessoa que não está ali só para consulente ou para o consulente ter informações a respeito de alguém que gosta. Ou até querer saber, por exemplo, o consulente vem jogar para saber sobre a esposa do homem com quem ela está se relacionando nessa relação extraconjugal, para entender melhor a situação. Tem colegas que não jogam sobre isso. Então, assim, de novo, aqui a gente não está falando de juízo de valor, se está certo, se está errado, se é bom, se é mal. Acho que, e aí eu estou falando por mim, são escolhas pessoais, não estamos aqui para julgá-las, mas sim, algumas leituras e práticas são estabelecidas e limitadas por quem vai analisar aquele jogo. Então, se a pessoa não se sente confortável, por exemplo, de analisar uma relação extraconjugal, de analisar traição, ou de atender alguém que claramente está precisando de um apoio psicoterapêutico antes de fazer qualquer leitura oracular, esse profissional tem sim o direito de dizer: não posso atender, ou não atendo, ou não jogo para isso. E, de novo, colegas, não tenham vergonha. Essa restrição, esses limites, eles são importantes, eles formam o trabalho de vocês, eles caracterizam o trabalho de vocês, eles dão personalidade e identidade para o que vocês fazem. Não tem erro nenhum aqui. E, de novo, consulentes, busquem se informar sobre isso antes. Agora, está errado saber sobre isso? Não está errado. Voltamos ao primeiro bloco. Quando a gente vai procurar oráculo, é normal a gente pensar em falar sobre amor. E a nossa vida não deve ser motivo de vergonha. Os nossos sentimentos não devem ser motivos de vergonha. Resta saber se aquela pessoa que vai te atender, ela consegue analisar aquilo, se ela se identifica com esse tipo de análise e se isso configura ali no catálogo de propostas que ela oferece. É só esse o ponto. Provavelmente você vai encontrar um profissional que te atenda, mas é importante você se informar antes. Não adianta mascarar a pergunta, não adianta, como a Liz Gilbert faz, não perguntar aquilo que quer e perguntar outra coisa. Não, busque alguém que dê conta disso de alguma maneira, ou uma proposta que contemple a sua necessidade. É muito mais simples assim. Lembrando que a gente não está aqui para julgar ninguém. Não é o caso de deixar de consultar o oráculo ou não consultar o oráculo porque o que você traz está errado, mas sim buscar alguém que te atenda na sua necessidade, na sua expectativa. E aqui, já encaminhando para o final, eu acho importante também deixar claro na escolha do oraculista, principalmente quando se fala de amor, quando esse consulente busca esse oraculista, é ele literalmente procurar alguém que vai ajudá-lo naquelas questões.
independente do perfil desse oraculista. Porque, vou dar um exemplo para vocês, eu mesma preciso pensar, né? Que faz tempo, mas há uns 20 anos atrás, eu atendia em espaços esotéricos ainda, porque eu coloquei o meu trabalho exclusivamente online em 2006. Eu já trabalhava antes com o online, mas eu fiquei exclusiva no online em 2006. Então, pouco antes de eu ficar exclusiva no online, eu ainda trabalhava em espaços esotéricos. E uma vez uma pessoa agendou uma consulta comigo para falar sobre questões amorosas, porque ela já deu a letra ali na recepção do lugar onde eu trabalhava. E eu estava atendendo outras pessoas, fui atendendo ao longo do dia, chegou a vez dela, abro a porta, ela levanta, eu chamei pelo nome, ela levanta, me olha, faz uma cara estranha, entra comigo na sala. Eu entrei na frente, ela entrou atrás, sentei na mesa e falei, eu vi já que você deixou ali algumas informações na recepção, você tem algum jogo da sua preferência, você quer conversar antes, você já se consultou com o tarô antes? Eu sempre pergunto isso para saber o nível de informação que eu vou passar, por onde eu começo, enfim. Ela virou e falou, como assim? É você que vai me atender? Falei, sim, só tava gente na sala. Eu falei, sim, sou eu que vou te atender. Ela levantou e falou, então eu não quero. E eu falei, tudo bem. Nem questionei, né? Porque opção dela, escolha dela, livre-arbítrio dela. Levantei e falei, não, tá, tudo bem. E fui encaminhando para a porta. Mas ela ficou tão indignada que ela seguiu falando. Falou, você é muito nova. Você não vai dar conta dos meus problemas. Eu tenho questões sérias afetivas da ordem sentimental. Não foi exatamente assim que ela falou, mas foi tipo isso. Você não vai dar conta. Então não adianta, eu vou fazer a consulta com você, não vai resolver meu problema. Eu prefiro não fazer. Eu falei, não tem problema, tá no seu direito. Aquele dia eu já achei engraçadíssimo, porque eu já estava no tarô fazia um tempo, na época, tempo que eu quero dizer, tipo, coisa de quase 10 anos. Já atendia muito, já dava aula, por exemplo. Mas ali a pessoa bateu o olho e falou, não, você não dá conta do meu problema. Quer dizer, ela fez um julgamento sem saber, sem conhecer o meu trabalho. Ok, na época a internet ainda era trabalhosa, a gente não tinha smartphone. Hoje em dia é muito mais fácil a gente acessar a informação sobre a pessoa. Vai lá e vê quem vai te atender. E vê a experiência dessa pessoa. Para não se pautar nesse tipo de conceito, por exemplo, né, de padrão. Então, você é muito nova para dar conta dos meus problemas. Já aconteceu comigo também, gente, de a pessoa dizer, eu adoro você, mas eu não vou fazer consulta com você porque você é casada há muito tempo, tem filhos, você tem uma relação feliz. Você não vai lidar com as minhas questões, você não vai entender. E de novo eu falei, ok, claro, faça a consulta com quem você quiser, mas que diabo de critério é esse? Por que você acha que eu só vou então poder atender gente que é casada e supostamente feliz na relação, seja lá o que isso signifique? Mais recentemente, vem outro problema. Você está velha para entender as relações jovens atuais. Então, minha gente, para a gente não fazer isso, para a gente não se pautar por isso, porque eu estou dando aqui os meus exemplos, mas vocês podem ter absoluta certeza de que vários colegas passam por situações semelhantes, onde os critérios usados são os mais bizarros possíveis. Hoje a gente tem acesso à informação, a gente pode saber quem é aquela pessoa. Vá se informar e saia desse pensamento encarcerado que envolve idade, status, condição social. Esquece isso. A gente tem que abrir esse espaço literalmente para todas as pessoas. E quem vai cuidar da sua questão é quem tem uma proposta que contemple aquilo que você precisa. Não importa se é jovem, se é velho, se é mulher, se é homem, né? Isso, pelo amor de Deus, a gente não pode pautar. E eu nem vou entrar aqui numa questão mais delicada ainda, que é falar sobre a dificuldade que muita gente tem em se falando de amor, em trabalhar as questões de diversidade. Para isso, inclusive, já deixo aí uma sugestão para vocês, uma dica de um colega, o Alexander Leplétier, lá do Rio de Janeiro, tem Instagram, procurem, vale a pena, palestrou
no Congresso Internacional de Tarô, falando justamente sobre letramento em diversidade sexual e de gênero para tarólogos. Por favor, a gente precisa cultivar espaços plurais. Antes da gente usar critérios objetificantes como número de seguidor, quantidade de estrelinha, número de gente atendida, número de aluno, antes da gente reduzir o ser humano ao número e objetificar a sua existência, porque, atenção, quando a gente objetifica o outro, a gente também está se objetificando. Ao invés da gente fazer isso, vamos abrir aí a cabeça, uma vez que a gente tem um acesso incrível à internet, e usar isso de um jeito produtivo. Para falar de amor, a gente pode sim buscar alguém, de novo, que tenha uma proposta que contemple essa necessidade. A gente pode sim escolher alguém que tenha a ver, e eu não estou falando aqui de físico, né, de idade, nada disso, de raça, de cor, de credo. Eu estou falando de alguém que realmente tem condição de olhar para aquilo junto com você e esclarecer, ou pelo menos tentar esclarecer as suas questões. Lembrando que às vezes o próprio tarô não apresenta tanta clareza assim. E para finalizar, antes aqui de eu deixar um trecho que eu acho muito bonito e que vai trazer outras questões de amor aqui que, quem sabe, mais adiante a gente fala, vou deixar aqui para vocês essa questão. Oraculistas, meus colegas queridos, vamos nos preparar, vamos trabalhar o nosso juízo de valor, vamos em busca de um letramento, vamos buscar esclarecimento e mentalidade aberta até para a gente conseguir estabelecer limites na nossa prática e ficarmos em paz com isso. E consulentes, falar sobre amor faz parte. Não tem amor bonito, amor feio, não tem amor certo, não tem amor errado. O amor, ele está na mesa do oráculo como a água tem que estar na nossa vida. Ele atravessa a nossa existência e a gente sim sabe que isso faz parte. Não se envergonhem, busquem sim a prática oracular para falar de amor, porque esse amor é importante. Como eu falei, ele é a força, ele é a energia que move a gente, que movimenta a nossa vida. Não é nada ruim buscar o oráculo para falar sobre o amor. Isso não te torna menor, nem fraco, nem menos interessante. Muito pelo contrário, isso lembra todos nós que somos humanos e, portanto, temos uma capacidade sensacional de amar, desde que a gente tenha espaço para isso. Vou fechar esse episódio lendo para vocês o trecho de um livro que eu adoro, de William Shakespeare, que se chama O Mercador de Veneza. Esse livro não é sobre amor. Esse livro, para mim, fala sobre preconceito, discriminação e justiça. Porém, tem um trecho desse livro aqui que eu vou ler para vocês para encerrar esse episódio, onde, só para resumir, a gente tem ali um casal em que o homem é o Bassanio, ele é um cara que cria toda uma questão ali na sua realidade ao seu redor, principalmente com seu amigo, para conseguir conquistar uma moça que se chama Portia. A Portia, uma moça bastante disputada, que perdeu seu pai, e o seu pai, antes de morrer, deixou 3 arcas, 3 baús, um de ouro, um de prata e um de chumbo. E ele deixou a ordem de que o homem que quisesse se casar com a Portia precisaria acertar o baú, ou seja, ele tinha que escolher um baú dos 3, abrir e ver se aquele baú permitia que ele desposasse Portia. O pai morreu, mas deixou aí uma pegadinha para os eventuais pretendentes da Portia, e a Portia se divertia bastante com isso, até conhecer Bassanio. Quando ela conhece Bassanio, ela fica torcendo para ele acertar o baú, porque ela queria casar com ele. Muito bem. Ele vai lá, um belo dia, Bassanio, para passar pelo teste dos cofres, dos baús, né, das arcas. E já vou dar o spoiler, porque, gente, Shakespeare não é novidade para ninguém. Ele acerta o baú. Mas ele tem um raciocínio a respeito do amor que é muito legal. E eu vou ler para vocês esse raciocínio para vocês entenderem como é que ele chega no baú de chumbo, partindo sempre do raciocínio atravessado pela ideia do amor,
e da prática do amor e do sentir o amor. Bassanio chega para abrir os baús e diz o seguinte: o mundo é cheio de uma ornamentação rica que encobre corações vulgares. As mais soberbas camadas de ouro podem apenas camuflar a miséria de nossa face marcada pelo tempo. Todos fingem, escondem seu verdadeiro rosto por trás do ouro, escondem seus verdadeiros sentimentos por trás de máscaras. Qual civilização, por mais elevada, não guarda suas misérias em seus cofres? Qual homem, por mais digno, não esconde sob um tapete elegantíssimo seus pequenos crimes? Todos os vícios vêm pela primeira vez sobre a terra disfarçados de virtudes. Quantos covardes de coração de areia não tentam escalar a glória e atingir os céus em suas escadas frágeis? O pior é que muitos o conseguem. O ornamento, a beleza, a opulência, o ouro. Tudo isso não passa de um véu elegante que encobre nossa realidade mesquinha. Uma praia tranquila que abraça um mar tenebroso. Por isso, rejeito o ouro. Ele é o alimento de toda a inveja, da hipocrisia, da falsidade e da mentira. E também a prata, ouro pálido, que corre de mão em mão e desgasta o fraco coração do homem. Entretanto, chumbo tímido, sua palidez me comove. Escondida sob toda a ameaça e sob o medo, há uma promessa. Eu o invoco. A pobreza do chumbo me emociona mais do que toda a eloquência do mundo. Eu o escolho. Que a fortuna esteja do meu lado, para que a fama possa soprar meu nome. Gente querida, deixo vocês aí com esse pensamento do amor estar contido no chumbo e não no ouro, e a gente se vê no próximo episódio. Um abração, até lá. Tchau, tchau. Obrigada por me ouvir até aqui. Vale lembrar que este podcast não substitui nenhum curso, aula ou formação em tarô e nem prepara pessoas para atenderem profissionalmente. É um espaço de reflexão. Para ser um praticante ou profissional, faça cursos responsáveis. E para ter uma boa experiência na leitura de tarô como consulente, busque profissionais experientes e confiáveis.